E aí, pessoal, tudo massa? Tudo certinho com vocês? Tudo tranquilo? Pois bem, a nossa segunda aula do nosso terceiro módulo, uma aula falando sobre renascimento e reforma protestante. Então vamos falar sobre esses temas? Temas esses que são bem recorrentes em provas de vestibular? Vamos nessa? Vem com o cara! Pessoal, escutem bem. A primeira coisa que eu quero que vocês coloquem no caderno é uma crítica a essa expressão renascimento cultural. Entendam, tanto o Renascimento quanto a Reforma explodiram na Idade Moderna. Mas, pessoal, entendam, se eu digo para vocês que na Idade Moderna aconteceu um renascimento cultural, o que é renascer? Renascer significa nascer de novo. Então, você só nasce de novo se antes de você morrer. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: em que momento da história da humanidade a cultura morreu? Uma outra pergunta que eu faço para vocês: a cultura, ela morre enquanto existir ser humano na Terra? Por exemplo, para ficar ainda mais fácil de tu entender. Se eu digo para vocês que na Idade Moderna aconteceu um renascimento cultural, automaticamente a gente conclui que no período anterior à Idade Moderna, que foi a Idade Média, a cultura morreu. Então, se na Idade Moderna a cultura renasceu, a gente subentende que a cultura nasceu na Idade Antiga, morreu na Idade Média e renasceu na Idade Moderna. Entende o raciocínio? Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: na Idade Média existia música? Na Idade Média existia literatura? Na Idade Média existia dança? Na Idade Média existiam manifestações religiosas? Então, entendem? Se na Idade Média existia dança, se existia literatura, se existia manifestação religiosa, se existia estilos arquitetônicos, isso significa dizer que na Idade Média existia cultura. Então percebam que o que aconteceu na Idade Moderna não foi um renascimento cultural, foi uma transformação cultural. Transformação essa que acontece o tempo todo, né, pessoal? A nossa cultura, ela vive em constante transformação. Se tu olhar para a educação que os teus avós receberam, se tu parar para pensar no mundo em que os teus avós viveram, tu vai perceber que esse mundo, ele era bem diferente do mundo em que a gente vive. Eu confesso para vocês, eu não sou tão experiente assim, não sou tão velho assim. Sou um pré-coroa, né? 35 anos de idade. E eu confesso para vocês, do fundo do meu coração, que de vez em quando os alunos vêm falar comigo, eles usam algumas expressões que eu não entendo. Querem ver uma? Se pá. Se pá, Everaldinho falou esse se pá, eu já não entendo mais nada. Uma coisa que eu demorei muito a entender, crush. Ele é meu crush. Então, entendem? Então vejam que a forma de se comunicar, a forma de se relacionar, tudo isso muda com o tempo. E tudo isso faz parte daquilo que a gente chama de cultura. A linguagem é cultura, a dança é cultura,
A literatura é cultura, a arquitetura é cultura, a moda, o estilo, isso é cultura. Então entendem, pessoal? Desde que o homem se fez homem, junto com o homem nasceu a cultura. E desde então a cultura nunca morreu. Agora sim, com o passar do tempo, a cultura ela sofre transformações. Entendido isso, pessoal? Entenderam mesmo? Então, definitivamente, na Idade Moderna, a cultura não renasceu. Ela apenas se transformou. Entendido? Então, por favor, coloquem no caderno o conceito de renascimento. Conceito de renascimento. Transformação cultural impulsionada pela burguesia europeia. Repetindo, transformação cultural impulsionada pela burguesia europeia que, sob SOB, tá? Sobre não, sob. Que, sob influência da cultura clássica, entre parênteses, greco-romana, se contrapôs aos valores culturais da Idade Média. Mais uma vez repetindo, conceito de renascimento. Transformação cultural impulsionada pela burguesia europeia que, sob influência da cultura clássica, se contrapôs aos valores da cultura medieval. Então, para ficar bem fácil de tu entender, o Renascimento nada mais foi do que a burguesia europeia, na Idade Moderna, criticando a cultura medieval. E para criticar a cultura medieval, a burguesia, na Idade Moderna, ela vai se inspirar na cultura greco-romana, ou seja, na cultura clássica. Beleza? Tranquilo? Mas eu disse para vocês que o Renascimento não foi um renascimento. O Renascimento foi uma transformação cultural. Para ser mais específico, coloquem no caderno. O Renascimento foi uma transformação da cultura teocêntrica para uma cultura antropocêntrica. Pessoal, a cultura europeia na Idade Média, ela era teocêntrica. Lembrando, teo, Deus, centrismo, centro. Uma cultura, ela é teocêntrica quando as pessoas, elas explicam tudo, elas buscam resposta para tudo na religião, na fé. Uma cultura teocêntrica é toda cultura onde a sociedade acredita que tudo o que acontece aqui na Terra é reflexo da vontade de Deus. Então, toda vez que a gente usa Deus, toda vez que a gente utiliza a religião como fonte de explicação, a gente diz que nós somos adeptos a uma cultura teocêntrica. Então, a cultura teocêntrica foi a cultura medieval. Se na Idade Moderna a burguesia ela vai criticar a cultura medieval, isso significa dizer que o Renascimento ele se caracteriza pela existência, pela criação de uma cultura antropocêntrica. Se contrapondo à cultura medieval, o Renascimento, a burguesia europeia,
ela vai defender o antropocentrismo. Antropô, homem, centrismo, centro. Então, uma cultura ela é antropocêntrica quando todas as explicações são dadas pelo homem. Traduzindo, uma cultura ela é antropocêntrica quando a sociedade ela busca explicação para tudo através da ciência. Então, uma cultura antropocêntrica é uma cultura cientificista, é uma cultura humanista. Então, o Renascimento foi isso. Foi a transformação de uma cultura religiosa, foi a transformação de uma cultura teocêntrica em uma cultura humanista, em uma cultura racionalista, em uma cultura cientificista. Entendido isso, pessoal? Entendido mesmo? Ótimo. Então, a gente já sabe que o Renascimento não foi um renascimento, a gente já sabe que o Renascimento nada mais foi do que uma transformação cultural. A cultura europeia, que era teocêntrica, ela se transformou numa cultura antropocêntrica. Lembrando que essa transformação cultural, ela aconteceu aos poucos, tá, pessoal? Nada acontece na história do dia para a noite, principalmente se tratando de cultura, se tratando de costumes. Então, a transformação cultural, ela demanda muito tempo. Quem quiser anota no caderno que o Renascimento, que essa transformação cultural, ela começou no século XIV, portanto ainda no finalzinho da Idade Média, e ela só foi concluída, essa transformação ela só foi completada no século XVII. Portanto, já no final da Idade Moderna. Então, a burguesia precisou de 300 anos aí para transformar a cultura europeia de teocêntrica para antropocêntrica. Mas aí vocês podem me perguntar o seguinte: Everaldinho, qual a necessidade da burguesia europeia? Qual a necessidade dela criticar a cultura medieval? Qual a necessidade da burguesia europeia dela criar uma nova cultura? Qual era a necessidade? O que é que tinha na cultura medieval de tão ruim que a burguesia, na Idade Moderna, ela decidiu combater, ela decidiu transformar a cultura? Pessoal, coloquem no caderno, por favor. Quando a gente fala de cultura medieval, quando a gente fala de cultura teocêntrica na Idade Média, entendam que nós estamos falando de uma cultura católica. Entendam que eu não estou fazendo nenhuma crítica à Igreja Católica. Eu aqui sou apenas um professor de história que estou narrando o que aconteceu no passado, sem fazer juízo de valor. Inclusive, sou católico, não tenho nada contra a Igreja Católica, não tenho nada contra nenhuma igreja que seja, nenhuma manifestação religiosa que seja. Eu acho que aqui na vida a gente só tem uma obrigação, que é ser feliz, e a felicidade perpassa muitas vezes pela religião. Então siga a religião que você achar que deve. Mas o fato, independente da minha vontade ou não, o fato é que quando a gente fala de cultura medieval, a gente fala de uma cultura católica. A Igreja Católica, na Idade Média, ela manipulou praticamente toda a sociedade europeia. Então, na Idade Média, as pessoas reproduziam o que elas escutavam na missa, o que elas escutavam dos padres. E na hora da missa, os padres na Idade Média, eles defendiam aquilo o que os historiadores chamam de teologia do justo preço. Anotem isso, por favor.
Na Idade Média, a Igreja Católica, ela defendia a teologia do justo preço. E a teologia do justo preço, coloquem no caderno, nada mais é do que a Igreja Católica condenar o lucro e a usura. O lucro, como todo mundo aqui sabe, é você superfaturar um produto. É o que os comerciantes fazem. E a usura, que também é uma prática comercial, é você emprestar dinheiro e cobrar juros. É o que os banqueiros fazem. E aí vejam, a burguesia era uma classe, e ainda hoje é uma classe, formada por empresários. Uma classe formada por comerciantes. E o comerciante, ele só quer uma coisa: aumentar os seus lucros, aumentar os seus bens, aumentar o seu patrimônio. O que o comerciante deseja é enriquecer. O desejo da burguesia era enriquecer. Enriquecer através do lucro, enriquecer através da usura. Então, a partir do momento que a Igreja Católica, na hora da missa, dizia para os fiéis que o lucro e que a usura era pecado, entendam que esse discurso ele ia de encontro aos interesses da burguesia. E o pior, coloquem no caderno, na Idade Média, a Igreja Católica ela defendia o pecado coletivo. Ou seja, se eu sou um comerciante e eu te empresto dinheiro e cobro juros, na Idade Média a Igreja dizia que não só eu estava pecando, eu que sou comerciante estou pecando porque estou lhe emprestando dinheiro e cobrando juros, como você também estaria pecando, porque você está sendo meu cúmplice, você está me pedindo dinheiro emprestado e vai me pagar juros sobre esse dinheiro. Então, se você é cúmplice do pecado, consequentemente, o meu pecado ele passa a ser seu também. Ou seja, o pecado de um se torna o pecado do outro. E entendam que um discurso desse é muito complicado. A população europeia passou a ver a burguesia como uma classe de pecadores. A população europeia, sendo influenciada pela Igreja Católica, ela vai passar a sentir medo da burguesia. Eu vou me afastar desses comerciantes porque eles são pecadores. E o pecado deles pode se tornar o meu pecado também. Entendem? Então, como o discurso da Igreja Católica, como essa cultura teocêntrica, ela ia de encontro, ela era prejudicial aos interesses da burguesia, a burguesia, desde o final da Idade Média, desde o século XIV, a burguesia sentiu a necessidade de mudar essa cultura. Essa cultura teocêntrica, essa cultura medieval, para a burguesia não era benéfica. Então a burguesia, ela passou a se esforçar, ela passou a se dedicar a essa transformação cultural. A burguesia queria e conseguiu transformar a cultura teocêntrica em uma cultura antropocêntrica. Mas entendam, para que a burguesia pudesse transformar a cultura, a burguesia, primeiro, ela tinha que afastar os fiéis da Igreja Católica. Se a população europeia continuasse vinculada à Igreja Católica, se as pessoas continuassem a se deixar manipular pela Igreja Católica, obviamente a burguesia ela continuaria a ser prejudicada pela teologia do justo preço e, consequentemente, ela não iria conseguir transformar a cultura. Então, para que a burguesia transformasse a cultura europeia em uma cultura antropocêntrica,
A burguesia, ela precisava afastar as pessoas da Igreja Católica. Mas, pessoal, a gente só se afasta de alguém ou a gente só se afasta de alguma instituição quando a gente se decepciona com esse alguém, quando a gente se decepciona com essa instituição. A gente só se afasta de alguém, não é que a gente vai ficar com raiva, nem alimentar ódio, não é isso. Mas a gente só não vai querer conviver com determinadas pessoas ou com determinadas instituições quando a gente não confia nessas pessoas. Se eu não confio em determinada pessoa, eu não vou querer estar perto dela. Se eu não confio numa determinada igreja, eu não vou querer conviver junto a essa igreja. Entendem? Então, para você se afastar de alguém, você precisa se decepcionar com esse alguém. Você precisa perder a confiança nesse alguém. E a burguesia, ela vai fazer isso. A burguesia, utilizando a arte, quando eu falo de arte, eu falo de pintura, eu falo de escultura, eu falo de literatura. Então a burguesia vai usar a arte e vai utilizar a ciência para denunciar a Igreja Católica. A burguesia, propositalmente, ela vai utilizar a arte e a ciência para desmascarar a Igreja Católica da época. Até porque vejam que coisa curiosa, só para que vocês entendam. Vejam que coisa curiosa. A mesma igreja que defendia o justo preço, e o que é o justo preço, pessoal? A condenação do lucro e da usura. Então, a mesma igreja que condenava atividades comerciais era a mesma igreja que vendia para os fiéis indulgências. Pessoal, indulgência é perdão. Na Idade Média e no iniciozinho da Idade Moderna, a Igreja Católica, diante de um pecador, ela afirmava que aquele pecador só iria se livrar do pecado se ele se confessasse e se ele comprasse uma indulgência. A Igreja Católica ela vendia para os fiéis, por exemplo, pedacinhos de madeira, dizendo que era a madeira da cruz sagrada de Cristo. A igreja vendia pedacinhos de espinho, dizendo que aqueles espinhos tocaram a cabeça de Cristo, foi a coroa de espinhos de Cristo. A Igreja Católica vendia pedacinhos de casquinho de burro, o casco da pata do burrinho, dizendo que aquele casquinho de burro foi do burrinho que levou Cristo até Jerusalém. E a igreja dizia que o fiel pecador, ele além de se confessar, ele teria que comprar esses objetos, que a gente chama de relíquias sagradas. E esses objetos seriam a indulgência, seria o perdão. Ou seja, pessoal, percebam, a Igreja Católica enriquecia na época através do comércio, através da venda de indulgência, através da venda de perdão. Inclusive, esse comércio religioso a gente chama de simonia. Então, como é que a igreja me condena porque eu superfaturo uma mercadoria? Como é que a igreja me condena porque eu empresto dinheiro e cobro juros? Como é que a igreja condena atividades comerciais se ela própria pratica o comércio? Se ela própria vende relíquia sagrada? Se ela própria vende perdão? Se ela própria pratica a simonia, o comércio religioso? Entendem? Isso é incoerente. E era essa contradição que a burguesia queria que a população europeia enxergasse. Então a arte renascentista, coloquem no caderno, vai ser uma arte de denúncia.
A burguesia vai utilizar a literatura, a burguesia vai utilizar a escultura, a burguesia vai utilizar a pintura, vai utilizar a ciência para ir de encontro, para desmascarar o discurso da Igreja Católica na época. Porque a partir do momento que as pessoas percebessem que a Igreja Católica, na época, era um poço de contradição, quando as pessoas percebessem que o discurso da Igreja Católica não correspondia à prática, a partir do momento que as pessoas passassem a ver a Igreja Católica como sendo contraditória, as pessoas naturalmente iriam perder a confiança na Igreja Católica. E perdendo a confiança na Igreja Católica, as pessoas iriam se afastar da Igreja Católica. E se afastando da Igreja Católica, a população, que até então era manipulada pela fé, passaria a ser manipulada pela ciência, passaria a ser manipulada pela burguesia. Entendido isso? Entendido mesmo? Ótimo. Coloquem no caderno, por favor, que o berço do Renascimento, ou seja, o primeiro lugar onde a burguesia começou a criticar a Igreja Católica, o berço do Renascimento foi a Itália. Para ser mais específico, uma cidade chamada de Florença. A cidade de Florença, lá na Itália, ela foi o berço do Renascimento. Mas, pessoal, o Renascimento ele não ficou restrito à Itália. Os livros italianos, eles foram replicados. As pinturas italianas, elas foram replicadas. As esculturas, da mesma forma. Enfim, o Renascimento ele começa na Itália no século XIV, mas ele não fica restrito à Itália. Graças à imprensa, o Renascimento ele se expande pela Europa inteira. Aliás, pessoal, o Renascimento se expandiu pelo mundo todo, tá? Inclusive chegou aqui em Pernambuco, chegou aqui no Brasil, com o Maurício de Nassau. Então a imprensa, por sinal, quem quiser coloca no caderno que a imprensa ela surgiu no século XV. Até então, todos os livros eles eram manuscritos. A imprensa ela só surge no século XV. Os livros eles só deixam de ser manuscritos e passam a ser impressos só no século XV. E a imprensa, coloquem no caderno, ela nasceu na Alemanha. E quem inventou a imprensa foi um cientista alemão chamado de Gutenberg. Gutenberg, ele inventa a imprensa no século XV e a partir da invenção da imprensa, as obras renascentistas italianas, elas começaram a ser replicadas, elas começaram a ser reproduzidas e a ideia de se denunciar a Igreja Católica, essa ideologia renascentista, ela acabou tomando conta do continente europeu. Então, a burguesia italiana foi a primeira a denunciar a Igreja Católica, mas não só ela. A burguesia italiana, a burguesia espanhola, a burguesia portuguesa, a burguesia francesa, a burguesia inglesa, holandesa, enfim. O Renascimento ele se expande. E aí eu gostaria que vocês colocassem no caderno aqueles que foram os principais nomes do Renascimento. E como primeiro nome, coloquem no caderno o nome de um escritor italiano chamado de Dante Alighieri. Dante Alighieri ou Dante Alighieri, tanto faz.
O Dante Alighieri, ele escreveu uma trilogia, 3 livros, trilogia essa intitulada de A Divina Comédia. O Dante Alighieri, ele escreve a Divina Comédia, que são 3 livros, é uma trilogia. E esse livro, essa trilogia, fala sobre uma viagem que o próprio Dante fez. Logo, essa trilogia foi escrita em primeira pessoa. O personagem principal do livro é o próprio autor. Então, essa trilogia fala sobre uma viagem que o Dante fez. O primeiro livro fala sobre a viagem que o Dante fez ao inferno. O segundo fala da viagem ao purgatório. E o terceiro livro fala sobre a visita que o Dante fez ao paraíso. E o Dante ele vai dizer que nessa viagem, ele, quando passou pelo inferno, encontrou lá no inferno diversos papas. E, pessoal, entendam, o papa é o sumo sacerdote. É o santo padre da Igreja Católica. Então, se o papa é um santo padre, como é que o papa estava no inferno? Se o papa é santo? Entendem? Dante Alighieri, ele vai dizer, nessa trilogia, ele vai dizer entre linhas mais ou menos o seguinte: caro leitor, cuidado, cuidado, porque pode ser que essa igreja que você é tão devoto, pode ser que essa igreja que você mata e morre por ela, pode ser que esse papa que você defende tanto, enfim, pode ser que a Igreja Católica não seja tão santa como a gente imagina, não. Porque lá no inferno, junto com as almas pecadoras, eu encontrei vários papas. O segundo nome que eu quero destacar para vocês é o nome de um pintor. Dante Alighieri, ele era um escritor. O segundo nome que eu quero que vocês conheçam é o nome de um pintor italiano chamado de Giotto. E Giotto, ele pintou uma obra chamada de São Francisco pregando aos pássaros, que é essa pintura aí, ó. Pintura essa que é um afresco, tá, pessoal? Quem quiser, coloca no caderno que um afresco é uma pintura feita na parede. Essa pintura, ela está na parede da Basílica de São Francisco de Assis, que fica lá na Itália. E, pessoal, nessa pintura, eu quero que vocês observem algumas coisas. A primeira delas é que a temática, pessoal, temática é o cenário, tá? A temática é uma temática religiosa. Então, o Renascimento, ele se utiliza de temáticas religiosas, tá? Entendam que uma coisa é o cenário, outra coisa é a essência, é a mensagem da arte. O cenário pode ser religioso, mas a essência não. Entendem o que eu estou dizendo? Por exemplo, nessa pintura do Giotto, o que mais chama a atenção, por mais que o cenário seja religioso, o que mais chama a atenção é a proporcionalidade. Vejam o tamanho de São Francisco. Vejam o tamanho das árvores. Vejam o tamanho dos pássaros. Percebam que todos os tamanhos são proporcionais. Se a gente observa uma pintura medieval,
a gente vai ver que na Idade Média, as pinturas elas eram totalmente desproporcionais. Então, a proporcionalidade, as formas perfeitas, o tamanho equilibrado, isso é uma característica antropocêntrica. Isso é uma característica humanista. O tamanho perfeito, o cálculo perfeito, as dimensões perfeitas, a proporcionalidade. Então, entendem? O cenário é religioso, mas a essência é uma essência matemática. É uma essência humanista. O que mais se chama a atenção aí é a proporcionalidade. Entendido? Próximo nome que eu quero que vocês conheçam é o nome de um pintor também. Pintor italiano também, chamado de Sandro Botticelli. E o Sandro Botticelli, ele pintou um quadro, aí não é um afresco, aí é um quadro. Lembrando que o quadro é uma tela, o afresco é uma pintura feita na parede. O Sandro Botticelli, ele pintou um quadro que eu acho belíssimo e que provavelmente tu já viu esse quadro. Em algum livro, seja na internet, seja teu professor na escola que tenha mostrado. Mas é um quadro que eu acho muito belo, chamado de O Nascimento de Vênus. Pessoal, percebam que a temática, mais uma vez, é religiosa. Vênus é uma deusa romana. Então, a gente está diante de uma deusa. Mas percebam que o que mais chama a atenção, ou seja, a essência dessa pintura, não é uma essência religiosa, por mais que o cenário seja religioso. É a deusa Vênus nascendo de uma ostra. Mas a essência, o que mais chama a atenção, é que a deusa Vênus está nua. Pessoal, toda pintura que mostra o nu, a gente chama de pintura naturalista. Então, o Sandro Botticelli, ele utilizou o naturalismo, ele utilizou o nu para enaltecer o corpo humano. Até porque todos vocês devem saber que os deuses greco-romanos, eles tinham a mesma aparência dos homens. Eles eram antropomórficos. Então, a deusa Vênus está nua. Então, a ideia do Sandro Botticelli é mostrar o quão belo, o quão perfeito é o corpo humano. Próximo nome que eu quero que tu conheça, próximo nome ligado ao Renascimento, o nome daquele que é considerado o maior gênio do Renascimento, o Leonardo da Vinci, que também era italiano. E pessoal, Leonardo da Vinci, ele pintou várias obras, inclusive, talvez a mais famosa, a Mona Lisa, né? A La Gioconda. Mas a pintura que eu quero que vocês conheçam do Leonardo da Vinci é uma pintura que é um afresco, uma pintura feita na parede, que é a Santa Ceia, ou a Última Ceia. E eu quero que vocês observem essa pintura, porque essa pintura ela é tridimensional. Pessoal, anotem no caderno que Leonardo da Vinci foi o primeiro pintor de toda a história da humanidade. Não à toa ele é considerado um gênio, não à toa o nome dele ficou imortalizado na história, né? Leonardo da Vinci, ele foi o primeiro artista a conseguir a tridimensionalidade. E uma pintura tridimensional é uma pintura onde você consegue enxergar três planos bem definidos.
O primeiro plano, Cristo com os seus apóstolos. O segundo plano, percebam, é a parede por trás de Cristo. E o terceiro plano é o que está por fora da janela. É o céu. Percebem? Lá no horizonte. E, pessoal, a tridimensionalidade é algo muito complicado, tá? É algo muito difícil. Para quem sabe desenhar, para quem domina desenho, pintura, sabe disso. A tridimensionalidade ela é muito complicada. Porque para você pintar em 3 dimensões ou desenhar em 3 dimensões, você precisa horizontalizar completamente o seu desenho, a sua pintura. Se você verticaliza a pintura, você não consegue 3 dimensões. Para você tridimensionalizar a sua obra de arte, você precisa de horizontalidade, que a gente pode chamar de perspectiva. Você precisa de profundidade para que você enxergue 3 planos. E isso é muito complicado. Isso é matemática pura. Isso é proporção pura. Então vejam que por mais que a Santa Ceia tenha uma temática religiosa, o que mais chama a atenção é a tridimensionalidade. E pessoal, como o último nome do Renascimento, que eu quero que vocês anotem, aquele que é o nome que eu particularmente mais gosto, eu sou fanzaço desse cara, chamado de Michelangelo. Michelangelo, ele pintou o teto da Capela Sistina. E pessoal, no teto da Capela Sistina, Michelangelo, ele pintou essa obra aí, que obviamente é um afresco, né? Uma pintura feita na parede, feita no teto, né? Chamada de O Nascimento de Adão, ou a obra da criação. E aí mostra Deus, né? Deus dando a vida a Adão. E aí a primeira coisa que eu peço que vocês observem é o físico de Adão e o físico de Deus. Um físico hipertrofiado, estão vendo? Essa hipertrofia é para que o espectador ele se atente ao corpo. Vejam, inclusive, que o Adão está nu, é o naturalismo. Então, corpo humano, corpo esse que é belo, que é perfeito, que é lindo, que deve ser valorizado. Mas, pessoal, prestem atenção em uma coisa, e isso eu acho fantástico. É exatamente isso que faz com que o Michelangelo, para mim, ele seja tão singular, tão especial. Vejam que Deus, ele parece Zeus. Zeus é o deus mais poderoso da mitologia grega. Se tu pegar aí e acessar no Google Zeus, tu vai ver que o estereótipo de Zeus, a imagem de Zeus, é idêntica a essa imagem aí de Deus de Michelangelo. O nosso Deus cristão é igual a Zeus. É a influência da cultura clássica. Mas percebam que Deus está sendo carregado por vários anjos. Todos esses anjos estão nus. E vejam que Deus, que está sendo carregado por anjos, Deus ele está sendo protegido por um manto sagrado. Pessoal, percebam a forma anatômica desse manto. Vejam que esse manto ele lembra a caixa craniana. Percebem a anatomia? Então vejam que a anatomia, a forma desse manto lembra uma cabeça, uma caixa craniana. Então, o manto seria a estrutura óssea, seria a nossa caixa craniana. Os anjos, percebam que se você olhar de forma mais crítica, você vai perceber que esses anjos, eles lembram a nossa massa cefálica. Então vejam que coisa curiosa, vejam que coisa interessante.
Nessa obra, nessa pintura, Michelangelo, ele está dizendo entre linhas o seguinte: Deus existe. Pessoal, coloquem isso no caderno, por favor, tá? O Renascimento é um movimento, é uma transformação cultural anticlerical. Ou seja, o Renascimento é um movimento artístico, é um movimento científico. O Renascimento é uma transformação cultural que se coloca contra a Igreja. Para ser mais específico, contra a Igreja Católica. Então, o Renascimento ele é anticlerical, mas ele não é ateu. Os artistas, a burguesia europeia, ela não era ateia. Lembrando que o ateu é aquele que nega a existência de Deus. Então, nessa pintura, Michelangelo, ele deixa isso claro. Deus, ele existe. Ninguém aqui está se colocando contra Deus. A gente está criticando a igreja, o comportamento da igreja, as contradições da igreja. O nosso problema, o problema do Renascimento não é com Deus, é com a igreja. Mas vejam que Deus, ele existe, mas para o Renascimento, para a ciência, Deus existe, mas Deus, ele é uma invenção humana. Não à toa, Deus está dentro, está sendo protegido pelo manto, e não o manto sendo protegido por Deus. Deus, ele existe, mas ele existe na cabeça humana. Deus, para o Renascimento, ele existe, mas ele é uma invenção humana. E, pessoal, é por isso que eu não entendo o porquê das pessoas se matarem por Deus. Deus é amor, Deus é proteção, Deus é afago, Deus é segurança, Deus é companhia. Então, Deus, ele pode ser uma coisa muito particular. Deus é uma coisa muito pessoal. Cada um pode acreditar no Deus que quiser. E não necessariamente o teu Deus é melhor do que o Deus do outro. Então não entendo como as pessoas se matam em nome de Deus. Porque definitivamente para mim, pelo menos para mim, aí é uma opinião minha, e eu respeito total se você pensa diferente. Mas Deus para mim é sinônimo de amor, de solidariedade, de compaixão, de misericórdia. Então tudo o que Deus não quer é que a humanidade se mate em nome dele. Deus é respeito. Então que aprendamos a respeitar uns aos outros. Que aprendamos a lidar com as diferenças. Até porque são essas diferenças, inclusive religiosas, que tornam os seres humanos seres tão fantásticos. Que chato seria, pelo menos para mim, se todo mundo pensasse e fizesse a mesma coisa. O que torna a humanidade essa coisa linda, essa coisa fantástica, é exatamente o fato de que cada ser humano pensa da sua própria forma. Tem o seu jeito de ver o mundo, tem o seu jeito de enxergar as coisas. E que cabe aos seres humanos se respeitarem, conviverem de forma harmoniosa, mesmo diante de visões diferentes, contrárias. Mas eu respeito. É isso que Deus quer. Pelo menos para mim. Beleza, pessoal? Entendido isso? Então vejam, como consequência natural do Renascimento, o que foi o Renascimento? Uma transformação cultural. Mas para fazer essa transformação cultural, a burguesia precisou fazer o quê? Denunciar a Igreja Católica. Então a burguesia vai usar a literatura, a burguesia vai usar a pintura, a burguesia vai usar a escultura, vai usar a ciência. Inclusive, quem quiser, coloca no caderno
até como mais um nome do Renascimento, até porque se eu fosse falar de todos os nomes, seria o ano todinho aqui, tá, pessoal? Mas como mais um nome do Renascimento, não custa nada, coloca Nicolau de Copérnico, que vai defender uma teoria chamada de teoria heliocêntrica, que vai dizer que o Sol é o centro do universo. Quem quiser coloca no caderno que na Idade Média a Igreja Católica defendia a teoria geocêntrica. Geoterra, centrismo centro. Então, para a Igreja Católica na Idade Média, o centro do universo era a Terra. O Sol girava em torno da Terra. Nicolau de Copérnico ele vai dizer que é o inverso. O Sol é o centro e a Terra gira em torno do Sol. Movimento esse, inclusive, que a geografia chama de movimento de translação. Mas, enfim, para transformar a cultura, a burguesia ela precisou denunciar a Igreja Católica. E, pessoal, com o passar do tempo, volto a dizer, nenhuma transformação cultural acontece do dia para a noite. O Renascimento durou 300 anos aí. Mas com o passar do tempo, a burguesia ela conseguiu fazer com que as pessoas começassem a perceber que, de fato, a Igreja Católica era contraditória. Uma igreja que condenava o lucro, uma igreja que condenava a usura, mas uma igreja que praticava o comércio, que vendia, inclusive, perdão. Pessoal, isso é um absurdo, se vender perdão. Se Deus é Pai e você comete um erro, pelo menos para mim, o que Deus quer é que você reconheça seu erro. Se você reconhece o seu erro, Deus, que é Pai, que é bondoso, Deus ele vai lhe perdoar. Deus ele não quer o seu dinheiro. Deus ele não está vendendo, pelo menos para mim, na minha concepção. E respeito se você pensa diferente. Mas quando você desobedece ao seu pai ou ao seu responsável, o seu pai ele não quer o seu dinheiro. Se seu pai diz, meu filho, não saia de casa e você sai, seu pai vai lhe colocar de castigo, porque seu pai quer que você reconheça o seu erro. Seu pai não quer que você chegue para ele e diga, pai, toma R$ 100 aí e deixa eu sair hoje, me libera do castigo. Não, o castigo é para você criar consciência. Então Deus, ele pode nos punir, pode nos colocar de castigo, mas não para forçar a gente a comprar perdão, porque Deus não precisa de dinheiro para nada. Os nossos pais não precisam do nosso dinheiro. O que Deus quer é que a gente reconheça o nosso erro e não volte a repeti-lo. Então as pessoas começaram a perceber isso, a sociedade começou a perceber isso. A mesma igreja que condenava era a igreja que praticava. A igreja defendia o justo preço, mas ela não praticava o justo preço. E a partir do momento que a sociedade europeia ela percebeu que ela estava sendo enganada pela Igreja Católica, a partir do momento que a sociedade europeia percebeu que a Igreja Católica era um poço de contradição, a sociedade europeia, os fiéis europeus, naturalmente se afastaram da Igreja Católica. E é esse afastamento da Igreja Católica, é essa ruptura dos fiéis com a Igreja Católica, que a gente chama de Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante foi uma consequência natural do Renascimento. O Renascimento denuncia. A Reforma Protestante, ela rompe. É a ruptura com a Igreja Católica. E aí, pessoal, para ficar bem fácil de tu entender a Reforma Protestante, tá? Para que a gente direcione para provas de vestibular de forma objetiva, de forma fácil, de forma prática. Vejam bem, a Reforma Protestante, como todo mundo já sabe, foi a ruptura. Os fiéis romperam com a Igreja Católica. Mas a partir do momento que os fiéis rompem com a Igreja Católica, lembrem que eu disse para vocês que o problema do Renascimento não era com Deus, era com a Igreja. O Renascimento é um movimento artístico, científico, é uma transformação cultural anticlerical. Ou seja, se coloca contra a Igreja, contra o clero católico.
Mas é óbvio que a população europeia, ela tinha fé em Deus. Então, se ela rompeu com a Igreja Católica, essa mesma população sentiu a necessidade de criar uma nova igreja. Na realidade, a Reforma Protestante, coloquem no caderno, ela fez com que surgissem várias novas igrejas. Igrejas essas que protestaram contra o mau comportamento da Igreja Católica. E pessoal, para ser bem específico, para ser bem detalhista e ao mesmo tempo para ficar bem fácil de tu entender, coloca no teu caderno que a nobreza europeia, lembrando que a nobreza é a elite ruralista da Europa, eram os grandes proprietários de terra, na Idade Média eram os senhores feudais. Enfim, depois que explodiu a Reforma Protestante, quando a sociedade europeia decidiu romper com a Igreja Católica, a nobreza, a elite ruralista, os grandes proprietários de terra, que por sinal eram inimigos da burguesia, lembram? Finalzinho da Idade Média, eu falei isso para vocês, na nossa aula de absolutismo eu lembrei isso a vocês e vou lembrar de novo. No final da Idade Média, muitos servos fugiram dos feudos e foram para as cidades, se tornando burgueses. E, obviamente, os senhores feudais eles nunca aceitaram aquela perda de servos. Ao contrário, os senhores feudais eles queriam que a burguesia voltasse para os feudos. Isso só não aconteceu porque a burguesia pediu proteção ao rei. Lembram disso? O rei se tornou poderoso, se tornou absolutista e protegeu a burguesia. Então, a nobreza, a elite ruralista europeia, quando a Reforma Protestante explodiu, a nobreza ela criou a sua própria igreja, chamada de Igreja Luterana. E a Igreja Luterana, coloquem no caderno, ela acredita que o homem ele nasce predestinado, ou seja, a sua vida ela já foi traçada por Deus. Sendo que Deus, ele manda um sinal de salvação. Como o homem ele é muito curioso, como todo mundo quer saber se vai para o céu ou se vai para o inferno, Deus, para matar a curiosidade do homem, até pelo fato de Deus ser bom, Deus, para saciar a nossa curiosidade, Deus manda um sinal de salvação. E para Lutero, para a Igreja Luterana, para a nobreza europeia na Idade Moderna, esse sinal de salvação é a fé. Só a fé salva. Se você é uma pessoa devota, se você vai para o culto toda semana, se você não questiona o pastor, se você nunca duvida da existência de Deus, se a sua fé é inabalável. Isso, para a Igreja Luterana, é Deus dizendo para você, entre linhas, que você será salvo. Então, a nobreza, ela cria a sua própria igreja, a Igreja Luterana. Por outro lado, a burguesia também vai criar a sua igreja, chamada de Igreja Calvinista. E a Igreja Calvinista, ela também vai dizer que o homem é predestinado. Calvino, da mesma forma que Lutero, Calvino ele vai dizer que a tua vida foi traçada por Deus. Mas o sinal de salvação muda. Para o Calvino, o sinal de salvação é a prosperidade econômica. Se ao longo da sua vida o seu padrão econômico ele melhora, para o Calvino, esse seu padrão financeiro melhorou porque Deus está lhe abençoando. Deus está muito próximo a você. Agora tem uma coisa, tá? É legal que vocês anotem isso. Para o Calvino, o enriquecimento
ou seja, a prosperidade econômica, só é um sinal de salvação quando essa prosperidade ela é atingida através de um trabalho ético. Por exemplo, você não pode enriquecer roubando. Você não pode enriquecer traficando. A ilicitude, ela não vale como critério de salvação. Para o Calvino, para você enriquecer, e esse enriquecimento, essa prosperidade econômica ser considerada um sinal de salvação, essa prosperidade tem que ser através de um trabalho lícito, de um trabalho ético, de um trabalho honesto. Beleza? Mas, pessoal, o rei, meus amigos, antes de falar do rei, para facilitar ainda mais tua vida, pensa na Idade Moderna como sendo uma peça de teatro. De verdade, pensa assim, tá? Na hora da prova, pensa assim, porque vai ficar bem fácil. Pensa na Idade Moderna como sendo uma peça de teatro, e essa peça de teatro tem 4 personagens. Um comerciante, que eu chamo de burguês, um nobre, que é um proprietário de terra, um rei e uma igreja. E cada personagem desse, na hora da peça, a gente percebe que cada personagem desse tem o seu próprio interesse. Por exemplo, a nobreza, ela quer cada vez mais aumentar as suas terras. A burguesia quer cada vez mais enriquecer. O rei, ele quer cada vez mais poder. O rei quer se tornar cada vez mais poderoso. E a igreja, o sacerdote da peça, a igreja, quer ter cada vez mais fiéis. Então, a nobreza, na Idade Moderna, cria a igreja luterana para que ela possa confiscar as terras da Igreja Católica. A burguesia cria a Igreja Calvinista, porque a Igreja Calvinista defende o enriquecimento. É o que a gente chama de teologia da prosperidade. Inclusive, Calvino, quem quiser coloca no caderno, ele dizia que o lucro e a usura são atividades éticas, são atividades econômicas lícitas. Então, se você enriquece através do lucro e da usura, para o Calvino, isso sim é um sinal de salvação. Então, a nobreza ela quer ter terra. Então, para tomar, para confiscar, para secularizar as terras da Igreja Católica, a nobreza cria a Igreja Luterana. A Igreja Luterana vai dar para a nobreza mais terras. A burguesia ela quer ter mais dinheiro, ela quer enriquecer. A Igreja Calvinista foi criada para isso, para legitimar o enriquecimento da burguesia. Mas o rei quer ter mais poder. E para aumentar o seu poder, o rei, depois que a Reforma Protestante explodiu, o rei ele também criou a sua igreja. Para ser mais específico, isso aconteceu na Inglaterra, no governo de um rei chamado de Henrique VIII. Henrique VIII, para aumentar os seus poderes, ele cria a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana, no início, ela servia para fazer com que o rei se tornasse ainda mais poderoso. Pessoal, coloquem no caderno que a Igreja Anglicana ela é a mais parecida com a Igreja Católica. Dentre todas as igrejas protestantes, a Igreja Anglicana é a que mais lembra a Igreja Católica. Porque a Igreja Anglicana ela possui uma hierarquia eclesiástica. Da mesma forma que a Igreja Católica também possui uma hierarquia.
Para ser mais específico, a Igreja Anglicana é a única igreja protestante que possui um chefe, um sumo sacerdote. Um sacerdote que exerce um controle sobre todas as igrejas anglicanas do mundo. Da mesma forma que o Papa Católico, ele exerce um controle sobre todas as igrejas católicas do mundo. Então, a única igreja que possui um chefe religioso, dentre as igrejas protestantes, a única que possui essa hierarquia, esse chefe religioso, é a Igreja Anglicana. Por isso que a gente diz que ela é a igreja que mais se parece com a Igreja Católica. Sendo que aí é que está. O chefe da Igreja Anglicana seria o próprio rei. Então vejam que dessa forma, Henrique VIII, ele se tornou lá na Inglaterra simultaneamente chefe político, mas ele também se tornou chefe religioso. Simultaneamente, Henrique VIII, ele cuidava das questões políticas, mas depois que ele cria a Igreja Anglicana, o Henrique VIII ele também vai cuidar das questões de cunho religioso. Ou seja, ele será simultaneamente chefe de governo, chefe de Estado, chefe político, mas também se tornará chefe religioso. Isso é o que a gente chama de cesaropapismo. César, rei, papismo, papa. Então, um rei cesaropapista é todo rei que é simultaneamente chefe político e chefe religioso. E se Henrique VIII, além de chefe político, se torna chefe religioso, obviamente esse rei, ele amplia os seus poderes, ele se torna ainda mais forte, ele se torna ainda mais poderoso. Mas, pessoal, a Igreja Católica, quem quiser coloca no caderno que a Reforma Protestante, ela explodiu inicialmente na Alemanha. O berço da Reforma Protestante foi a Alemanha. Depois da Alemanha veio a Inglaterra, depois da Inglaterra veio a Suíça, depois veio a Holanda. Enfim, quando a Reforma Protestante ela se expandiu pela Europa, quando os países europeus eles começaram a se declarar protestantes, quando os países europeus eles começaram a romper com a Igreja Católica, o Papa da época, chamado de Paulo III, ele decidiu combater a Reforma Protestante. Antes que todos os países europeus se tornassem protestantes, o Papa Paulo III ele decidiu reagir. Ele decidiu combater a Reforma Protestante. Até porque se a Igreja Católica não fizesse nada contra a Reforma Protestante, a Igreja Católica seria destruída, porque a Igreja vive de fiéis. Então, para garantir os fiéis da Igreja Católica, para que a Igreja Católica não perdesse mais fiéis, o Papa Paulo III ele decidiu decretar uma série de medidas para combater a Reforma Protestante e, consequentemente, tentar segurar os fiéis que ainda restavam vinculados à Igreja Católica. Essas medidas de combate à Reforma Protestante, essas medidas decretadas pelo Papa Paulo III para que a Igreja Católica não perdesse mais fiéis, essas medidas são conhecidas pelo nome de Contra-Reforma. E como primeira medida, coloquem no caderno, o Papa Paulo III ele proibiu a venda de indulgências. A partir do ano de 1545, o Papa Paulo III ele proibiu os sacerdotes católicos de venderem perdão. Até porque essa era a maior crítica, né? Lembram disso? Essa era a maior contradição da Igreja Católica. A Igreja Católica defendia o justo preço e ela própria vendia perdão. Ela condenava o comércio e ela própria praticava o comércio.
Por sinal, lembrem que esse comércio religioso a gente chama de simonia. A venda de perdão é simonia. Então, a primeira coisa que o Papa Paulo III fez, proibiu a venda de indulgências. Segunda medida decretada pelo Papa, elaborou o Index Librorum Prohibitorum. O Index, por sinal, existiu até o ano de 66, tá? 1966. Ele foi criado em 1545 e ele perdurou até o ano de 1966. E o Index é uma lista de livros que a Igreja Católica pedia que os seus fiéis não lessem. Segundo a Igreja Católica, os livros que estavam nessa lista eram livros que lhe induziam ao pecado. Eram livros heréticos. Eram livros de desvirtuamento. Portanto, são livros que te induzem ao pecado. Logo, tu não deve ler. E, obviamente, esses livros, né, pessoal? Na sua grande maioria, eram livros ligados ao Renascimento. Até porque lembrem que os livros do Renascimento, como, por exemplo, a Divina Comédia, eram livros que denunciavam a Igreja Católica. Então, o Index era uma lista de livros que a Igreja Católica dizia que eram livros heréticos, eram livros de desvirtuamento, eram livros que te induziam ao pecado e que, por isso, os fiéis não deveriam ler. Como terceira medida decretada pelo Papa Paulo III, coloque no caderno a criação da Companhia de Jesus. E, pessoal, a Companhia de Jesus, ela era uma companhia de evangelização. Traduzindo, era um grupo de sacerdotes esses, inclusive, que a gente chama de jesuítas. A maior parte deles eram padres. Então, era um grupo de sacerdotes que tinha por objetivo buscar para a Igreja Católica novos fiéis. Depois que explodiu a Reforma Protestante, como muitos países europeus romperam com a Igreja Católica, então a Igreja Católica ela perdeu milhares e milhares de fiéis. Então, obviamente, o Papa Paulo III ele queria repor esses fiéis que a Igreja Católica perdeu. É aí que é criada a Companhia de Jesus, uma companhia de evangelização. A Companhia de Jesus ela deveria buscar para a Igreja Católica novos fiéis, através da educação religiosa, através da catequese. E, por sinal, o alvo da Companhia de Jesus, né, pessoal? Ou o maior alvo da Companhia de Jesus, onde os jesuítas eles vão buscar a maior parte desses fiéis para a Igreja Católica, vai ser aqui, no continente americano. Inclusive, lembrem da importância dos jesuítas na própria formação da história colonial brasileira. E aí não custa nada, coloque no caderno que o padre responsável pela Companhia de Jesus, aquele que era o coordenador desse trabalho de evangelização, de catequese, era um padre espanhol chamado de Inácio de Loyola, que por sinal hoje é considerado um santo pela Igreja Católica. Como última medida decretada pelo Papa Paulo III, ele ofereceu poderes aos reis. Vamos voltar a fita? Lembram? A forma mais fácil de tu pensar na Idade Moderna é assim. É um palco, é uma peça de teatro com 4 personagens. Um sacerdote que quer fiéis, um nobre que quer terras, um burguês que quer dinheiro e um rei que quer poder. Pessoal, inclusive eu acho que essa foi a grande jogada de mestre, tá? Do Papa Paulo III. Acho que essa foi a grande jogada, porque ele fez exatamente essa leitura. Uma leitura bem simplória, resumir a Europa moderna em 4 personagens, é uma visão bem simplória, mas é bem eficiente. Não só em provas,
mas foi eficiente no próprio dia a dia, na leitura do cotidiano da época. O Papa Paulo III, ele percebeu isso, que o que a igreja queria era lutar pelos seus fiéis, mas ao mesmo tempo a burguesia queria dinheiro, ao mesmo tempo a nobreza queria terras, e principalmente o rei. Lembrem que na Idade Moderna, os reis eram os indivíduos mais poderosos de cada país. Os reis eram absolutistas. Então o Papa Paulo III, ele vai oferecer mais poderes a esses reis. Se o que o rei quer é ampliar os seus poderes, é por isso, inclusive, que o Henrique VIII, lá na Inglaterra, criou a Igreja Anglicana. Então, se o que o rei quer é poder, eu, que sou o Papa, vou dar mais poderes a esse rei. Eu vou oferecer mais poderes a esse rei. Esses poderes, inclusive, a gente chama de padroado e beneplácito. O Papa Paulo III ofereceu aos reis europeus, obviamente aos reis que decidissem se manter fiéis à Igreja Católica, o Papa ofereceu a esses reis que jurassem fidelidade à Igreja Católica. O Papa Paulo III ofereceu o padroado e o beneplácito. O padroado, coloquem no caderno, é o poder de investidura. Investidura é nomeação, tá, pessoal? Ou seja, o rei ele poderia nomear quem ele quisesse sacerdote católico sem a permissão do Papa. Isso é o padroado, é o poder de investidura, de nomeação. O beneplácito é o poder de veto. Todo mundo aqui sabe que o Papa, sendo o chefe da Igreja Católica, o Papa ele pode criar leis. Essas leis são chamadas de bulas. Uma bula papal nada mais é do que uma lei criada pelo Papa, e essa lei deve ser obedecida por todos os sacerdotes católicos do mundo. Mas pelo beneplácito, o Papa assinou uma lei, mas se essa lei não fosse de agrado do rei, o rei, dentro do seu país, poderia vetar essa lei. Ou seja, se o Papa assinou uma lei que eu, Everaldo, não gostei, e eu sou o rei do Brasil, e eu me declarei fiel à Igreja Católica, e o Papa me deu o poder de beneplácito, então se eu tenho o beneplácito, o Papa assinou uma lei que eu não gostei, aqui no Brasil eu veto essa lei. Ou seja, nenhum sacerdote aqui no Brasil vai obedecer à ordem dada pelo Papa. Entendido isso? E aí vejam, quando eu digo para vocês que essa jogada do Papa Paulo III foi uma jogada de mestre, eu não estou mentindo não. Porque observem esse mapa. Esse mapa mostra como ficou a Europa depois da Reforma Protestante, tá? Pessoal, vejam que dos 17 países europeus da época, 8 países, por conta do padroado, do beneplácito, 8 países se mantiveram fiéis à Igreja Católica. 5 países se tornaram países luteranos. 3 países, Inglaterra, Escócia e Irlanda, se tornaram anglicanos. E 2 países se tornaram calvinistas, a Suíça e a Holanda, os Países Baixos. Então vejam que a Europa continuou a ser, mesmo depois da Reforma Protestante, graças à Contra-Reforma, graças a essa jogada do Papa, a Europa continuou a ser predominantemente católica. Ou seja, a Igreja Católica, ela atingiu o seu objetivo. Ela conseguiu manter os seus fiéis. Ou pelo menos conseguiu evitar a perda de mais fiéis. Sendo que aí tem o seguinte: a partir do momento
que o Papa oferece poder ao rei, que na realidade são dois poderes, né? O padroado e o beneplácito, o Papa, obviamente, ele vai pedir algo em troca. A primeira coisa que o Papa pediu em troca, vocês já sabem, a fidelidade do rei. Mas a segunda coisa que o Papa pediu em troca foi que o rei permitisse que a Santa Inquisição, pessoal, a Santa Inquisição era um órgão, era uma instituição formada por sacerdotes católicos, e essa instituição tinha por objetivo prender e punir os hereges. E o que é um herege para a Igreja Católica? Qualquer indivíduo que se colocasse contra ela. Ou seja, nesse contexto, os hereges seriam os protestantes. Então, em troca desses poderes, para que o rei se tornasse mais poderoso, o Papa pediu, em troca, o Papa vai tornar o rei mais poderoso. É o padroado e o beneplácito. Mas, em troca, o Papa vai pedir fidelidade do rei e vai exigir que o rei permita que a Santa Inquisição persiga os protestantes dentro do país governado por aquele rei. Por exemplo, para ficar mais fácil, eu, Everaldo, sou rei do Brasil, eu me declarei fiel à Igreja Católica porque eu quero o padroado e o beneplácito, mas para que eu tenha o padroado e o beneplácito, além de me declarar fiel à Igreja Católica, eu tenho que permitir que a Santa Inquisição entre no meu país. Ou seja, vai entrar no meu país um grupo de sacerdotes, e esses sacerdotes, eles vão perseguir, eles vão prender e eles vão punir os protestantes. Pessoal, entendam essa punição normalmente como sendo a pena de morte. A morte pela fogueira. Até porque na época a Igreja Católica ela dizia que quando você queima o corpo, você purifica a alma. Então a única forma de um herege entrar no paraíso seria se o seu corpo fosse purificado através do fogo, porque dessa forma, se o corpo é queimado pelo fogo, a alma ela se torna leve, a alma se torna pura e, consequentemente, essa alma terá acesso ao paraíso. Então entendam que quando a gente fala que a Santa Inquisição ela perseguia, ela prendia e punia os hereges, normalmente essa punição era a condenação à morte. A morte pela fogueira. O corpo queima para que a alma se eleve aos céus. Sendo que aí tem um detalhe. Aí tem um detalhe. E presta atenção. Eu disse para vocês que no finalzinho da Idade Média, a burguesia, para não ser destruída pelos senhores feudais, os senhores feudais queriam que a burguesia voltasse para os feudos, lembram? Os burgueses eram servos que fugiam dos feudos. Então, para que a burguesia não fosse destruída pelos senhores feudais, a burguesia fez um acordo com o rei. A burguesia fez um pacto com o rei. E por esse pacto, a burguesia financiaria o rei contrataria soldados para ele, se tornaria o homem mais poderoso do país, o homem mais temido do país, mas o rei iria usar o seu poder para proteger a burguesia. A partir do momento que o rei faz um acordo com o Papa, a partir do momento que, no século XVI, o rei se declara fiel à Igreja Católica e permite que a Santa Inquisição mate hereges, protestantes dentro do seu país, percebam que o rei está quebrando o pacto que ele tinha com a burguesia.
Porque o rei, ao permitir que a Igreja Católica, que a Santa Inquisição mate protestantes, lembrem que a burguesia ela se converteu ao calvinismo. A burguesia criou a sua própria igreja protestante. Então o rei vai permitir que a Igreja Católica, que a Santa Inquisição, ela mate calvinistas, ela mate protestantes. Ou seja, o rei, em vez de proteger a burguesia, o rei está permitindo que a Igreja Católica mate a burguesia. E, pessoal, mesmo quando não era um país católico, mesmo assim a burguesia era perseguida, tá? Eu mostrei para vocês o mapa europeu agorinha. Como a Europa ficou depois da Reforma Protestante? Dos 17 países europeus, só 2 países, somente 2, se declararam países calvinistas. Todos os outros ou eram luteranos, ou eram anglicanos, ou eram católicos. E aí entendam que em um país absolutista, a população ela é obrigada a se converter à religião do rei. Isso é o que a gente chama de monarquia confessional. Uma monarquia confessional é essa. É a população se convertendo obrigatoriamente à religião do rei. Antes da Reforma Protestante não havia problema, porque era todo mundo católico. Depois da Reforma Protestante, isso se torna um problema, porque cada classe social acaba aderindo a uma determinada religião, a uma determinada igreja. Então, tirando a Suíça e a Holanda, no restante da Europa, os calvinistas eles foram perseguidos. Eles foram perseguidos nos países católicos, os calvinistas foram perseguidos nos países luteranos. Os calvinistas eles foram perseguidos nos países anglicanos. Ou seja, a Reforma Protestante, juntamente com a Contra-Reforma, acabou prejudicando em muito a burguesia, porque agora a burguesia, os calvinistas, eles estão sendo alvos em praticamente toda a Europa, com exceção da Holanda e com exceção da Suíça. Então a burguesia, os calvinistas estão sendo perseguidos em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha. Entendem? Então, os reis europeus, os reis absolutistas europeus, que deveriam proteger a burguesia, até porque era a burguesia que pagava impostos e sustentava o rei, a burguesia ela não está sendo mais protegida pelo rei, ao contrário. O rei, seja ele católico, seja ele luterano, seja ele anglicano, o rei está permitindo que essa burguesia seja perseguida. Só pelo fato da burguesia ser adepta a uma religião diferente da religião do rei. Volto a dizer, todo país onde a população é obrigada a se converter à religião do rei, a gente diz que esse país é uma monarquia confessional. Então, só pelo fato da burguesia não aderir à religião do rei, só pelo fato da burguesia não aderir ao catolicismo, não aderir ao luteranismo, não aderir ao anglicanismo, percebam que a burguesia, por motivos de ordem religiosa, acabou sendo perseguida em praticamente todos os países europeus. É aí que a burguesia percebe que o absolutismo já não serve mais para ela. O rei, que até então era o escudo da burguesia, a burguesia financiava o rei para que o rei protegesse ela, esse rei já não protege mais. Logo, o absolutismo já não serve mais para a burguesia. E a burguesia, percebendo que o rei já não mais lhe protegia, ao contrário, o rei permitia que a burguesia fosse perseguida,
A burguesia, ao perceber que o absolutismo para ela já não servia mais, a burguesia passou a criticar o absolutismo. A burguesia que sempre defendeu o absolutismo, no final da Idade Moderna, para ser mais específico, a partir do século XVII, a burguesia sendo perseguida na Europa, só pelo fato de não se converter à religião do rei, a burguesia sendo perseguida em praticamente todo o continente europeu, a burguesia decidiu fazer oposição ao absolutismo. Dentro de cada país europeu, a burguesia ela vai começar a defender o fim do absolutismo. Essa oposição que a burguesia vai fazer ao absolutismo, a gente chama na história de iluminismo. Vamos embora responder as nossas questões da aula de hoje? A primeira questão pede para a gente observar a imagem. E pessoal, percebam que nessa imagem a gente se depara do lado esquerdo com Adão e Eva. Vejam que Adão e Eva, eles são hipertrofiados, né? Na imagem da esquerda, Adão e Eva, eles estão se alimentando do fruto proibido. Já na imagem da direita, o mesmo Adão e Eva, sendo expulsos do paraíso pelo anjo Gabriel. Lembrando que esse nu aí, unido a essa hipertrofia, é uma característica do Renascimento. Lembrem que toda arte que mostra o nu, a gente diz que essa arte ela é naturalista. Então, observe a imagem a seguir. Ela reproduz um detalhe dos afrescos pintados por Michelangelo na Capela Sistina. Sobre a imagem e seu contexto histórico, assinale a alternativa correta. Encomendados pelo Papa Júlio II, os afrescos da Capela Sistina trazem como tema primordial a cultura clássica. Pessoal, tema é o cenário, tá? Entendam que existe uma diferença entre tema e essência. A essência é o significado da arte. O tema é o cenário. Percebam que o cenário é um cenário bíblico. Adão e Eva estão no livro do Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento. Então, essa passagem aqui, esse cenário, ele não é um cenário clássico. Ele é um cenário bíblico. Ele não é grego, ele não é romano. Ele é bíblico, tá? Ele é cristão. Então, o tema primordial da imagem não é a cultura clássica, tá? E sim a passagem bíblica. Letra B. A imagem, ela mostra passagens do Velho Testamento, que obviamente aparecem representadas na obra, segundo atesta a imagem. Perfeito, né? Vejam que o cenário, ele é bíblico, o cenário, mas a essência é antropocêntrica. A essência é o significado. É esse afresco do Michelangelo, essa pintura, ela procura enaltecer a forma humana através do naturalismo, através do nu. Beleza? Segunda questão. Leonardo da Vinci analisou a anatomia humana durante toda a sua vida. Considerava que a natureza havia criado todas as coisas visíveis que poderiam tornar-se pintura. Escrevendo sobre o terror de cadáveres esquartejados com os quais costumava passar as noites, Da Vinci diz que nada lhe serviriam caso não soubesse também desenhar perfeitamente. A dissecação de corpos, para o Da Vinci, deveria ser acompanhada por um conhecimento da perspectiva, dos métodos de demonstração geométrica, do método de cálculo de força e de poder dos músculos.
A pintura, sim, deveria levar em conta os fenômenos naturais, a estrutura das coisas, o mecanismo dos corpos. O texto refere-se a 3 características centrais do Renascimento. Pessoal, o que é que a gente percebe nesse texto? O que é que a gente detecta como característica do Renascimento? A ciência, né? Fenômenos naturais, a matemática, o método de cálculo. Então, a ciência, né? O racionalismo, né? Da Vinci, ele disseca cadáveres, ele abre cadáveres para aprender sobre o corpo, né? Então a gente percebe o experimentalismo, né? Então Da Vinci, ele usa a pintura para fazer, usa a dissecação, melhor dizendo, para fazer experiências para a pintura, né? E a gente percebe, obviamente, a valorização do homem, né? Já que o Da Vinci, ele queria conhecer muito bem a anatomia para poder pintar os corpos de forma perfeita, né? Então, resposta letra C de coração. A terceira questão diz o seguinte: antes de Copérnico, Kepler e Galileu, os cosmólogos elaboravam sistemas que representavam os corpos celestes por meio de esferas encaixadas umas nas outras, propostas e desenvolvidas por Eudoxo e Aristóteles, de modo a distinguir os mundos celeste e terrestre. É nesse contexto, caracterizado pela tese de que o cosmos é composto por 2 mundos distintos, céu e terra, e pelo axioma platônico, que deve ser entendido o conteúdo da carta de Kepler. Ele apresenta uma etapa do processo de rompimento com essa distinção e com o axioma platônico. Na carta Kepler, apresenta os procedimentos para obter as 2 primeiras leis dos movimentos planetários. A importância disso é tão grande que a segunda lei aparece antes da primeira, e a lei das áreas só se torna operante numa órbita elíptica, não podendo ser aplicada a órbitas circulares, sem produzir discrepâncias com relação aos dados observacionais de Brahe. Considerando o contexto histórico descrito e as leis físicas apresentadas por Kepler, assinale a alternativa correta. Letra A. Copérnico. Pessoal, lembrem que o Copérnico, ele foi o criador da teoria heliocêntrica, teoria essa que vai dizer que o Sol, o hélio, é o centro do universo. Lembrando que a teoria heliocêntrica do Copérnico, ela se contrapõe à teoria geocêntrica, que era defendida pela Igreja Católica. A teoria geocêntrica, geoterra, centrismo centro. A teoria geocêntrica, ela diz que a Terra é o centro do universo. Então, Copérnico, ele cria a teoria heliocêntrica, lembrando hélio, Sol. Então, a teoria heliocêntrica, o Sol é o centro do universo e não a Terra. Kepler, que o próprio texto já diz, o Kepler, ele vai defender que a órbita da Terra ao redor do Sol é uma órbita elíptica. E Galileu Galilei, lembrando que Galileu, ele vai ratificar, ele vai concordar com a teoria heliocêntrica defendida pelo Copérnico. Então, Copérnico, Kepler e Galileu fazem parte da chamada Revolução Científica do século XVII, que rompe com leituras especulativas do universo, baseadas em premissas aristotélicas e tomistas, e propõe análise empirista do mundo natural. O conceito de órbitas circulares para o movimento dos planetas em torno do Sol, em que a distância entre o planeta e o Sol permanece constante durante o movimento, foi abandonado pelo Kepler.
Perfeito, né? Pessoal, Copérnico acreditava na órbita circular, tá? Galileu acreditava na órbita circular também, mas o Kepler, ele abandona essa ideia de que a órbita da Terra ao redor do Sol é circular. Para o Kepler, e ele está correto, né, pessoal? A órbita da Terra ao redor do Sol é uma órbita elíptica. Pessoal, uma órbita elíptica é uma órbita oval, tá? Existe um ponto em que a Terra está muito próxima ao Sol e existe um ponto dessa órbita onde a Terra está muito distante do Sol. Isso, inclusive, explica o porquê de existirem as estações do ano, principalmente o verão e o inverno. Tranquilo? Quarta questão. Antes de chegar à ilha, o rei Utopos tinha conhecimento de que seus habitantes lutavam continuamente entre si por questões religiosas. De fato, concluiu que seria mais fácil conquistar a ilha porque as diferentes seitas estavam demasiadamente ocupadas lutando umas contra as outras para se oporem em suas forças. Portanto, tão logo conquistou a vitória, que decretou que cada um era livre para professar a religião de sua própria escolha, podendo fazer proselitismo por sua fé, desde que fosse de forma racional, discreta e moderada, sem agredir as outras crenças. Então esse texto, né, que é um trecho do livro Utopia, de Thomas More, esse texto ele diz que o rei Utopos, ele conquistou a ilha, chamada de Utopia, tá? Ele conquistou essa ilha, que seria uma referência à própria Inglaterra. Thomas More, ele era inglês. Mas enfim, o texto diz que o rei Utopos conquistou facilmente a ilha porque a população da ilha estava distraída, lutando entre si por motivos de ordem religiosa. Publicado em 1516, o clássico Utopia, de Thomas More, reflete a visão do autor sobre várias questões de sua época. Quanto às questões religiosas tratadas no excerto acima, o livro é bastante significativo de sua época. Por quê? Pessoal, só lembrem, tá? Se o texto diz que a população da ilha, mais uma vez eu digo, a ilha seria uma referência à própria Inglaterra, tá? Se o texto diz que a população da ilha estava brigando por motivos de ordem religiosa, lembrem que com a Reforma Protestante a Inglaterra se tornou um país anglicano. E sendo um país anglicano, a Inglaterra, o governo inglês, sendo anglicano, esse governo ele vai perseguir todos aqueles que se negavam a se converter ao anglicanismo. Traduzindo, o governo inglês, pós-reforma protestante, ele vai perseguir católicos, vai perseguir judeus e vai perseguir calvinistas. Lembrem que os calvinistas na Inglaterra, eles são chamados de puritanos. Beleza? Então, o livro, essa passagem do livro Utopia faz uma referência às guerras de religião que aconteciam na Inglaterra, onde o governo anglicano perseguia católicos, perseguia judeus, perseguia puritanos. Beleza? Letra A. Na Europa, apenas uma igreja existiu no século XVI, que foi a Igreja Católica. Falso. O século XVI, lembrem, vocês não precisam decorar data, mas vocês precisam ter noção de tempo. Século XVI é século da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante fez com que surgissem várias igrejas. E não só a Igreja Católica vai existir naquele momento. Letra B. Na Inglaterra, a criação de uma igreja nacional, o anglicanismo, provocou profundos choques e perseguições aos cristãos católicos e calvinistas, pela nova igreja fundada pelo rei Henrique VIII, lembrando que o rei Henrique VIII, através de uma lei chamada de Ato de Supremacia, ele torna a Inglaterra um país anglicano. Beleza? Então, resposta letra B. Quinta e última questão por hoje. Na obra O Queijo e os Vermes, o historiador Ginsburg conta a história de Domenico Scandella, vulgo Menocchio, um moleiro do norte da Itália,
que no século XVI foi considerado herege pela Igreja, por afirmar que a origem do mundo estava na putrefação. Ao analisar o processo inquisitorial que trata do caso Ginsburg, chama a atenção para as peculiares opiniões de Menóquio sobre os dogmas da Igreja e para suas críticas ao seu poder excessivo. A Igreja chegou a controlar 1/3 das terras cultiváveis da Europa. Para o autor, 2 grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio: a invenção da imprensa e a Reforma Protestante. Com base nas informações e nos estudos sobre a Idade Moderna, analise as proposições. Item 1. A Reforma Protestante contribuiu para a uniformização das práticas e dos significados religiosos. Unificação não, né, pessoal? Uniformização não, né? Ao contrário. A Reforma Protestante fez com que surgissem várias igrejas. Então, as práticas religiosas, elas deixaram de ser uniformes. 2. O desenvolvimento da imprensa, lembrando que a imprensa foi inventada por um alemão no século XV, chamado de Gutenberg. O desenvolvimento da imprensa contribuiu para que pessoas comuns tivessem acesso a informações antes controladas pela Igreja Católica. Perfeito, né? A venda de indulgências pela Igreja Católica foi um dos motivos que levou Martinho Lutero a escrever as suas 95 teses. Perfeito também. Item 4. Uma das medidas da Contra-Reforma foi o retorno da Inquisição. Perfeito, que tinha como objetivo reprimir aqueles que não estavam seguindo a doutrina católica. Massa, inclusive é sobre isso que fala o texto, né, pessoal? Esse Menóquio, né, ele dizia que a origem do mundo estava na putrefação, né? Ou seja, ele discordava da origem da vida, defendida pela Igreja Católica, né? Então, perfeito. Item 5. A censura exercida pela Igreja Católica foi determinante para a expansão do protestantismo. Falso, né, pessoal? A Igreja Católica, através do Index, através daquela lista de livros proibidos, a Igreja Católica, ela tenta impedir a expansão do protestantismo e não contribuir para a expansão do protestantismo. Toda censura tem por objetivo restringir e não expandir alguma coisa. Beleza? Então, resposta letra A de amor. Um beijo!